Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Whispers and Secrets of a Simple Life. Eu sou a Alexandra Cardoso e esta vai ser uma pequenina opinião de um livrinho que se chama Quando o Amor é para Sempre. Agora ia-me falhando o título. Da Catarina Rodrigues. Eu fiquei fã da autora há alguns anos atrás com o seu primeiro livro, Mil e Uma Coisas que Nunca Te Disse, que é um romance português um bocadinho fora da caixa. Eu não costumo ler muitos romances portugueses porque acho que acabam por ser repetitivos, um bocadinho também como é os romances estrangeiros. Quando se lê muito do mesmo género, acaba por se tornar repetitivo certos momentos, certas coisas clichê. Pronto. Mas acho que o primeiro romance dela foi uma brisa de ar fresco, porque não é um romance que termine com um final feliz. Acho que termina com um final feliz, eu já não me lembro muito bem, mas acho que termina um final feliz para a protagonista, porque aceita aquilo, de alguma forma, aquilo que aconteceu na vida dela. Porque é uma separação. Não é propriamente um encontrar de um amor, é um ter encontrado um amor que acabou por não correr bem. E quando eu li a sinopse deste livro, o terceiro da autora, eu pensei logo, vou ter que o adquirir e ler. E a capa é super amorosa. É um livro que de alguma forma me acabou por dizer muito, principalmente com certas coisas que são ditas aqui, certos momentos. E eu perdi a minha avó no final do ano passado. Passava os dias com ela, não é? Ia almoçar à casa dela e passava depois o resto do dia com ela, o resto da tarde com ela, até a minha mãe me ir buscar. E portanto eu tenho uma grande relação e ligação com a minha avó materna neste caso. E achei uma história que eu pensei assim, isto podia ter acontecido comigo, que não aconteceu, não é? Mas lá está, é sempre aquela ligação que se fica, quando não temos os pais, temos os avós de alguma forma, e os avós são uma parte importante na vida das crianças e dos adultos quando acabam por crescer e se tiverem uma boa ligação, é sempre aquela coisa. E lá está, temos sempre que fazer aquele esforço de esta semana não posso ir aí, mas para a semana vou, não te preocupes, estar sempre a ligar, ou ela a ligar de volta. Há sempre, é uma preocupação diferente em relação aos pais. E já estou aqui a divagar. A Catarina tem aqui uma história muito, muito bonita. É uma história de ficção, mas que tem alguma base de realidade com a própria vida da autora. Ela levou a avó para viver com ela fora do país. E portanto aqui tem alguns, poderão não ser todos, poderão ser alguns, não sei, mas tem uma base de realidade na própria vida dela e da avó. E são duas protagonistas muito diferentes, porque também as gerações são diferentes, a sociedade é diferente, mas que as duas acabam por aprender uma com a outra, não com facilidade, mas sempre com amor, acho eu. Há dificuldades, há aprendizagens. A Débora e a avó Ju são duas mulheres muito, muito fortes, muito, muito do seu tempo. Apesar de achar que quando alguém, ou neste caso uma mulher que é mais velha e que era de uma outra sociedade, teve uma outra educação e de repente se vê com uma neta adulta que teve outro tipo de educação, apesar de ter a experiência do avô a crescer. A Débora é uma neta educada, que tem o seu próprio negócio, que tem a sua própria vida, que não vive em Portugal, o seu negócio levou-a para o estrangeiro. E a avó Ju vê isso como uma liberdade que nunca teve na sua vida, porque não é, cresceu, aprendeu, conheceu o seu marido, o seu futuro marido, e praticamente se casou logo, depois teve os filhos. E viveu sempre para a casa e para o marido e para tudo o que é suposto ser a sociedade e a educação daquele tempo, não é? Que é a educação da minha avó, a educação de alguma forma da minha mãe e de muitas mulheres ainda hoje em dia que sejam da geração anterior à minha. Eu achei muito, muito amoroso certos momentos, achei muito frustrante outros momentos, porque querermos ajudar e não conseguirmos, ou querermos ouvir e estarmos tão cansados do trabalho que às vezes é difícil, ou então querer que eles nos ouçam, não é? Como netos ou como filhos, e eles às vezes não nos ouvirem
porque nós só queremos o melhor para eles, só queremos tirar a dor, seja emocional, seja física, e às vezes não conseguimos porque eles também não nos ouvem. É uma narrativa muito emocional, muito sentimental. Ri-me bastantes vezes, principalmente entre as interações da Débora com os amigos, porque eu tenho alguns desses momentos também. Acho que me revi um bocadinho, eu não sou nada como a Débora. Não tenho negócio, não sou tão inteligente, não sou tão... Mas revi-me em muitas situações, em muitas conversas da minha vida, revi-me aqui neste livro, com os meus amigos, com a minha família de alguma forma, e é um livro que toda a gente, principalmente se tiverem uma avó que sempre esteve lá para vocês, que sempre foi daquelas avós que até o Shrek queria ir ver ao cinema. Acho que este é um livro que toda a gente devia ler, principalmente para aprender um bocadinho com a Débora e o seu crescimento, o seu desenvolvimento em relação a conhecer a avó e a vida da avó antes de ter perdido o marido, portanto o avô da Débora. Porque é isso que faz com que elas acabem por viver juntas, foi a perda do avô. E acho que toda a gente devia ler se realmente têm mesmo que não tenham uma boa relação com os vossos avós, acho que toda a gente devia ler, porque é um romance super, hiper, mega fofo. Apesar de ter os seus momentos mais de deixar a lágrima cair e de nos fazer pensar. É principalmente uma história de superação, acho eu, pelo menos no meu entender. E é também uma história de nos fazer compreender o quão fortes as mulheres são. Sejam elas mais velhas, sejam elas mais novas, sejam elas da minha idade. Da maneira como cresceram. Acho que este é um livro, principalmente, que faz quando as mulheres se juntam, podem fazer muita coisa e aprender muito, em vez de estarem sempre a mandarem mir umas com as outras. E de se insultarem umas às outras e de estarem sempre nas costas umas das outras. Esta não foi propriamente uma opinião normal, acho que divaguei bastante, mas pronto, olha, foi o que me apeteceu dizer sobre este livro, porque estou completamente maravilhada e apaixonada com este livro. Por isso, se já leram, deixem o vosso comentário em baixo. Se ainda não leram, leiam. Se tiverem dúvidas, mandem mensagem e eu digo coisas sem spoiler. E até à próxima. Tchau!